Salutations everybody! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês. Sextou, né? Thank God it's Friday. Bom gente, este vídeo faz parte do canal dedicado ao ensino do inglês e da série de concursos e textos, né? Em que nós exploramos, fazemos uma leitura comentada de algum texto atual relacionado ao mundo dos negócios, reportagens de maior relevância. Por que que nós fazemos isso? Porque os concursos públicos exploram esse tipo de texto, né? Então é importante para você se familiarizar com esse tipo de vocabulário. Aqui no canal nós temos nível básico, intermediário e avançado. Falamos de gramática, vocabulário, inglês para negócios e também essa série de inglês para concursos, que é a série mais pragmática, né, em que nós vamos solucionando questões, vamos traduzindo textos e estudamos de forma contextualizada tanto a gramática quanto o vocabulário. Before we begin, don't forget to subscribe to the channel. Antes de começar, não se esqueça de assinar o canal, dê um joinha, muito importante, e ative o sininho das notificações, gravo vídeos direto. Então, a gente vai ler aqui, né, junto com o Titio Thales aqui, vamos ler mais uma reportagem, né, um texto guiado, alright? Está no meu radar também, tá? Fazer vídeos com exercícios de gramática e vocabulário, tá? Mas eu ainda vou ver como que eu vou fazer isso, selecionando, né, materiais na internet, ou eu pego exercícios de gramática, tá? É uma leitura comentada em tempo real. O que quer dizer isso? Eu ainda não li o texto, então se tiver vocabulário que eu não conheça, eu vou procurar e a gente vai descobrir junto o que significa, tá bom? Então vamos lá. Here's why a whole group of men is being overlooked in the workforce. Então esse texto fala de mercado de trabalho, né? É uma reportagem da página CNN Business, CNN Negócios. Qual que é o objetivo do texto, né? Aqui está, here is, aqui está porque um grupo inteiro, né? Whole é inteiro ou inteira, de homens, men é homens no plural, tá? Men no singular é M-A-N, então é um plural irregular. Um grupo inteiro de homens está sendo, aí tem uma palavra aqui, overlooked, na força de trabalho. Overlooked, eu imagino que não... Over é acima, look é olhar, certo? Overlook quer dizer, ela está sendo olhado por cima, ou seja, não está sendo dada a atenção que deveria. Eu imagino que seja isso, mas aqui a gente vai procurar sinônimos, tá? Dessa palavra overlook. O que é overlook? Pera aí, deixa eu aumentar, né? Acho que eu vou ter que aumentar aqui, pera aí. Fica melhor. Overlook é um verbo regular, certo? Ele é formado pela junção da preposição over com look, ok? É um verbo regular porque o passado simples se dá terminando ed, tá? Fail to notice, falhar, ou seja, falhou em perceber, passou despercebido, né? Tem esse sentido, porque, por exemplo, ó, he seems to have overlooked one important fact. Quando você olha uma coisa de cima, muito de cima, você esquece de ver os detalhes, você esquece de perceber alguma coisa. Então, é mais ou menos esse o sentido que eu vi no texto, né? De ter uma visão de cima também. E aqui, no caso, passar despercebido, né? Fail é falhar e notice, notar, reparar. Então aqui, ó, ele parece ter
falhado em notar, ou seja, que passou despercebido por ele, um importante fato. É como se fosse assim, parece que passou despercebido para ele um fato importante. Miss, que é o verbo errar, errou, esqueceu, né? Miss não é exatamente esquecer, não. Miss é errar. Quando você erra o alvo, quando você falha, tá? Então é isso. Então, overlook é uma primeira palavrinha aqui importante. Que, assim, eu vendo a palavra isoladamente, eu ia ficar com dúvida, tá? Mas, na tradução, aliás, em uma frase inteira, eu entendo o sentido. Esse é o verdadeiro propósito do inglês, né? Para quem estuda. Eu estudo inglês faz muito tempo mesmo. Então, sempre vai ter uma palavrinha ou outra, sempre vai ter um conjunto de expressões que eu não sei, porque eu não domino o idioma. Você falar assim, eu domino o idioma, tá bom. Você tem fluência é uma coisa, eu tenho fluência, proficiência, mas você falar que domina, que sabe tudo do idioma, essa pessoa está mentindo, tá? Então ela vai falar de uma coisa muito interessante que está acontecendo no mercado. Ih, acho que eu vou ter que diminuir a letra, peraí. Que está acontecendo no mercado americano, tá? Mas os vocabulários que tem aqui, eles ajudam a gente a entender, porque eu já vi texto falando de mercado de trabalho em concurso público, então é uma possibilidade, tá? Eu resolvi começar a explorar outros textos, né? A gente já tem bastante texto na área de óleo e gás. Talvez amanhã eu ainda faça mais um vídeo, né? Em homenagem ao concurso vindouro aí da Petrobras no domingo, né? Dia 20/2. Então, mas lembre-se, eu já resolvi todas as questões do concurso da Petrobras da CESP/Sebrasp. É só você assistir, tá? E Sesgran Rio, eu fiz 2 provas inteiras, tá? E eu tô na 3ª prova da Petrobras que eu tô resolvendo. Então, assim, os primeiros vídeos, você vai ver que a tela treme um pouquinho, tá, gente? Espero que vocês tenham consciência de que eu não tinha ainda um suporte de câmera. Agora eu já tenho, né? Então, esse problema está solucionado. Mas o vídeo foi feito com muito carinho e tem um conteúdo bem completo. Muita gente está gostando, está me dando feedback, tá bom? Vamos lá. Então vamos ler parágrafos. O texto ele é grande, mas vamos ver. The labor shortage has been a defining feature of the pandemic job market. And it's not getting better anytime soon. But there is a whole group of workers who are being overlooked, even though they could be part of the solution. Então vamos lá. O que é a palavra shortage? Shortage significa escassez, tá? Falta. Escassez está relacionado à escassez, ou seja, a falta de trabalho, de labor shortage, a falta de trabalho tem sido, aqui nós temos o presente perfeito, né, que é o verbo have, mais o verbo principal no particípio passado, né, o verbo been. Só lembrando, para quem não conhece a estrutura do presente perfeito, nós já vimos em vídeos aqui no canal, tá? É só você procurar, vai na lupinha, abre a página principal do canal e digita presente perfeito, que você vai ter explicações bem detalhadas do que se trata. É o verbo to be. No passado, ele pode ser was ou were. E no particípio, ele é been, né? O verbo to be no presente, ele pode ser am, is ou are, tá? O verbo to be no passado pode ser was ou were, e no particípio pode ser been, tá? Pode ser, não é been, né? Então, a falta do mercado, a falta de trabalho tem sido uma característica. Feature é característica, atributo. Uma característica definidora, ou seja, que define
Defining aqui é um adjetivo, tá? Que termina com ing. Normalmente a gente estuda ing no contexto de tempos verbais contínuos, mas aqui não é um tempo verbal contínuo. Gente, é bem comum em textos, tá? Esse tipo de padrão, ele é bem observado em textos jornalísticos. Por exemplo, presença do presente perfeito, presença de verbos com estruturas com ing, aliás, adjetivos com estrutura ing também é bem comum. E à medida que a gente tiver mais características, eu vou destacar, tá? Tem sido uma característica definidora do, né, que é de mais o, né, do mercado de trabalho pandêmico, né? Job é emprego, mercado, job market, mercado de trabalho que a gente fala. E não está, it's not, não está ficando, it's not getting. Observe que aqui getting tá com ing. Aqui é o tempo contínuo, aqui não é um adjetivo, ou seja, quando eu falo it's not getting better, quer dizer, não está, it is not, não está ficando melhor. Better é o comparativo de superioridade do adjetivo good, né? As explicações, gente, de uma forma bem sucinta da gramática, tá? Não é o foco desse vídeo gramática, mas eu costumo abordar itens gramaticais com vocês, porque é importante, né? Quem fala que gramática não é importante está mentindo, porque gramática ajuda a escrever corretamente e a ler corretamente também, né? Ou seja, não está ficando melhor anytime soon, ou seja, em qualquer tempo em breve. Ou seja, não tem perspectiva de ficar melhor. Anytime, a qualquer tempo, em breve. Então, é uma expressão, né? Anytime soon. Não vai ficar melhor em qualquer tempo no curto prazo. Então, no curto prazo ou em breve, não vai ficar melhor a situação, tá? But there is a whole group of workers, ou seja, mas existe, né? Existe. There is é o verbo existir, né? Haver. Existe um grupo inteiro de trabalhadores. Aí você me pergunta, por que eu usei there is? Porque o que vem depois vem no singular. There are, eu uso quando tem no plural. Mas workers, Thales, está no plural. Por que eu não usei there are? Porque eu estou me referindo ao grupo. There is a whole group, ou seja, existe um grupo inteiro de trabalhadores que estão sendo desprezados ou não está passando despercebido, não estão sendo considerados, mesmo apesar de, even though tem uma ideia de contraste, né? Though, apesar de, although também é uma estrutura bem comum, mas ela vem geralmente no início da frase, mesmo apesar de que esses trabalhadores poderiam, ao verbo modal could, né? Que é o verbo poderiam ser parte da solução. Criminal records are keeping certain workers from finding good jobs. Olha só, gente. Registros criminais, né? Record é registro, gravações, no caso aqui é registro. Registros criminais, o histórico, né, criminal dessas pessoas, estão mantendo, keep é o verbo manter, certos trabalhadores de encontrar bons empregos. Finding, por que está com ing? Porque nós temos aqui a preposição
from. Sempre que eu tiver uma preposição, o verbo vem depois, vem com ing. Essa é uma estrutura bem comum também. Aqui nós temos o presente contínuo, tá? É o verbo to be, mais o verbo principal acrescentado de ing. Então, registros criminais estão mantendo certos trabalhadores de encontrar, ou seja, estão impedindo, né? Porque keep from é manter alguma coisa de alguma situação, né? Keep from é como se fosse impedir, né? Não é exatamente impedir, mas tem esse sentido, né? Quando você vai traduzir a frase. Isto é particularmente. Aqui nós temos um advérbio que termina com ly. Gente, é muito comum ter advérbio com ly. Já falei isso em vários vídeos meus. Mas tomem cuidado, nem todo advérbio termina com ly. E nem toda palavra que termina com ly é um advérbio também. Isto é particularmente verdadeiro dos homens em seus 30 anos. In their 30s. There aqui é um pronome adjetivo, certo? Tá, isso aqui é um pronome adjetivo. São pronomes que seguem substantivos. No caso, 30s seria esse substantivo, digamos assim. Agora vamos entender aqui o que está acontecendo, né, com esse mercado de trabalho. More than half of that group has a history of criminal conviction or arrest that keeps them from fully participating in the labor market. A study from non-profit research group RAND Corporation released Friday found. As of January, just over 1 million men between the ages of 24 and 35 were counted as unemployed, the biggest group of jobless males, according to the Bureau of Labor Statistics. Vamos lá. Mais que metade, né? More than. Tem até uma música que chama More Than Words, né? Bem famosa. Né? É uma música antiga, né? More Than Words. Mais que palavras. Aqui é um comparativo, né, gente? De superioridade. Só que aqui a diferença é que você não tem um adjetivo aqui no meio. É um comparativo. Mais que palavras, né? Aqui exatamente você não está comparando, né? Porque para comparar você teria que ter um more mais um adjetivo. Por exemplo, more comfortable than, mais confortável que, né? Para adjetivos longos, o comparativo de superioridade se dá acrescentando antes a palavra more e a palavra than depois, né? Uma estrutura clássica do comparativo. Também já tem nos meus vídeos, tá, gente? Só lembrando disso aí. Mais da metade, half é metade, tá? Mais da metade daquele grupo, that, pronome demonstrativo, né? Aquele, aquela, aquilo, daquele grupo tem um histórico ou uma história de condenação criminal. Conviction, condenação, tá? Ou prisão, arrest é prisão. É prender, na verdade, né? Mas aqui tá no sentido de prisão. Tá como substantivo. Que os mantém, keeps them, keeps é o verbo manter. Por que keeps tem S aqui, gente? Porque eu tô falando de history of criminal conviction or arrest. Ou seja, histórico de condenação criminal ou prisão que mantém. Então, quando eu tenho uma coisa ou outra no sujeito, é como se esse sujeito estivesse no singular. É como se fosse it, né?
Então, por isso que eu uso o S, porque para he, she ou it no presente, eu coloco o S no verbo. Que os mantém. Them aqui é um pronome objeto, que é o pronome que vem depois dos verbos e preposições, né? Que os mantém de completamente. Aí, ó, mais um advérbio que termina com ly. Você tem a palavra full, que é completo, F-U-L-L. E para você formar um advérbio, você só acrescenta a letra Y, né? Porque full já termina com L. Então, você não vai acrescentar ly, né? Que os mantém de participar completamente no mercado de trabalho. Os impede, né, de participar completamente do mercado de trabalho. Um estudo de um grupo de pesquisa não lucrativo, né, non-profit, é não lucrativo, que se chama Rand Corporation, né, divulgou, release é divulgar, né, publicar, released, divulgou. Na sexta-feira, encontrou, found, quer dizer a conclusão, né? Encontrou ou concluiu. Quando eu falo assim, a studies findings, quando eu falo assim, quais são os findings? Quais são as principais descobertas do artigo? O que o artigo descobriu ou encontrou? Aí eu falo finding, ou findings. Aqui é um aliás, é um substantivo, né? Tá com ing, mas não é verbo, tá? Aqui no caso é um substantivo. As of January, né? Como de janeiro, aqui está se referindo a janeiro, exatamente ou just over, ou seja, exatamente ou justamente cerca de 1 milhão de homens entre as idades de 24 e 35, né, between, entre dois, foram contadas, né, were counted, que nós temos a voz passiva, temos o verbo to be no passado e temos o verbo principal no particípio. Foram contadas ou consideradas como desempregadas, unemployed. Olha só, employ, empregar, certo? Employ. Employed, empregado. Empregado no sentido da pessoa está empregada, tá? Unemployed, desempregadas. Desempregada. O maior, aqui ó, superlativo. Você pega o adjetivo big, dobra a última consoante antes de colocar o sufixo est, né? O comparativo é um superlativo, né? Que evidentemente superioridade, mas tem um superlativo de inferioridade também, né? The least, por exemplo, né? Isso aqui, ó. The least expensive. Para eu não falar que é o mais... the least expensive, ou seja, o menos caro, né? Aqui nós temos the least, ou menos, que é o contrário do the most. Só que no caso aqui, eu não coloco sufixos. Aliás, eu não coloco a palavra the most ou the least aqui, né? The most não coloco aqui porque big é um adjetivo curto. Uma sílaba. Então, ela é uma palavra, é um monossílabo, digamos assim, tônico praticamente, né? Porque só tem uma sílaba, só ela que é a mais relevante. Você tem a sequência consoante, vogal, consoante, então você tem que dobrar a última letra antes de colocar o EST, né? O maior grupo de homens, aqui está se referindo a males, né? Mas na verdade é homens, né? Os homens sem trabalho, sem emprego. Job,
é emprego, job. Tá vendo? Emprego. Quando eu falo jobless, quando eu acrescento o sufixo less, quer dizer que é sem emprego, tá? Ou desempregado. De acordo com o Departamento de Estatísticas de Trabalho, né? Seria o equivalente ao Ministério de Trabalho, né? Bureau of Labor, Ministério de Trabalho lá dos Estados Unidos. By 35, some 64% of unemployed men have been arrested and about 46 have been convicted of a crime, according to the study. Nearly a third of American adults have been arrested at least once, a far higher level than in comparable Western European countries. Então, até a faixa etária, né, até os 35 anos, né, quando eu falo by 35, quer dizer até 35. Some é alguns, algumas, alguma. Aqui está no sentido de indefinição, para dar uma ideia de cerca de, né? Cerca de 64% dos homens desempregados. Então, unemployed aqui está funcionando como adjetivo, né? Homens desempregados. Têm sido presos, ou seja, ou já foram presos até o momento. Aqui, nós temos a voz passiva do presente perfeito, tá? É o verbo to be no presente perfeito, no caso have been, mais o verbo principal no particípio. Por quando que eu uso o presente perfeito? Quando eu tenho uma ação, um evento, uma situação que começou no passado e tem reflexo no presente. Como que, né, os professores que eu tinha me explicavam, né, e faz sentido. É uma abordagem que eu também usaria para explicar para vocês. Quando tem alguma coisa que começou no passado, por que ela tem reflexo no presente? Pode até não ter reflexo, mas ainda pode acontecer de novo, né? Ainda pode acontecer mais. Aqui está dizendo que cerca de 64% dos homens desempregados foram presos. Esse percentual pode aumentar no futuro? Pode. Tem a possibilidade de mais pessoas serem presas? Tem, né? É mais ou menos nesse sentido. Então, arrested aqui tá como verbo preso, tá? Foram colocados de trás atrás das grades, né? Foram presos. Então, cerca de 64% dos homens desempregados foram presos e cerca de 46% foram condenados de um crime. Também temos a voz passiva, né, aplicada aqui. O que é a voz passiva? É quando o sujeito não é quem faz a ação. Quem que prendeu os homens? Eu estou falando que os homens foram presos. Quem que prendeu? O governo, né? Os policiais. Quem que condenou? O Estado, o governo, o juiz, né? Então, 46% foram condenados de um crime, de acordo com o estudo. Aproximadamente, aqui é uma outra forma, né, de você falar aproximadamente, nearly, muito comum também, tá? Aproximadamente 1/3, aqui nós temos um número ordinal, né? Third, que é terceiro, né? No caso, quando eu falo a third, quer dizer 1/3, que é 1/3. Aproximadamente 1/3 dos adultos americanos foram presos pelo menos, at least, pelo menos uma vez. Once. Um nível, um patamar bem superior, né? Far higher, bem superior do que nos países europeus, né, ocidentais comparáveis, ou seja, países que se equiparam
aos Estados Unidos. Gostando de ver que não tem muita palavra que eu não sei exatamente o sentido literal, né? Por enquanto eu só achei uma, né? Que foi o overlook, mas que pelo contexto eu matei o sentido, né? Employers need to understand that one big reason they cannot find the workers they need is too often they exclude those who have had involvement with the criminal justice system, said Sean Bushway, the study's lead author and the senior policy researcher at Rand. Aqui nós temos uma palavra bem comum. Lembra que eu falei da questão dos sufixos, né? Você tem employ. Olha só que a questão dos prefixos e sufixos, né? Que você tem que saber. Ó, employed, empregado, no sentido que a pessoa está empregada. I am employed, eu estou empregado, né? Você tem o unemployed, desempregados. Agora, quando eu quero dizer o status, eu tenho a relação empregador e empregado. Empregador é employer. Eu acrescento o sufixo ER. É muito comum, né? Você fala worker, singer, né? Tem várias palavras que tem teacher, né? Que terminam com o sufixo ER. Então, employer, empregador. E a pessoa que é empregada? Ela é chamada de employee. Então, esse sufixo -i, ó, employer, empregador, tem um sufixo ER. Employee, sufixo EE. É muito comum em inglês. Muito comum. No caso aqui, empregado. Geralmente, o II é usado para quem é o usuário, seria a parte passiva, né? Participa, employer, no caso aqui, a parte mais ativa. Mas assim, é no sentido que eu tenho empregador e tenho empregado, tá bom? Então, os empregadores precisam entender, né? É bem comum essa combinação de dois verbos e ter a preposição to. Mas atenção, nem sempre ela vai fazer sentido na hora de traduzir, né? Na hora de você entender. Quem pensa em inglês não pensa nisso. Eu estou fazendo um vídeo para quem não necessariamente tem a fluência em inglês, então é importante. Quando eu falo assim, empregadores precisam entender, aí você me pergunta, o que esse to está fazendo aqui? Porque o verbo need exige a preposição to. Então, os empregadores precisam entender que uma grande razão que eles não podem ou não conseguem, né? No caso aqui, they cannot find. Eles não podem encontrar, ou seja, eles não conseguem encontrar os trabalhadores, aqui ó, workers, trabalhadores, que eles precisam muito frequentemente, too often, quer dizer, frequente demais. Often é frequente. Too é um advérbio, aqui nesse caso, que é frequente demais. To aqui não é também não, tá, gente? Porque quando a gente estuda, nice to meet you too, né? Você fala o to e acha que é também. Não, as palavras têm significados diferentes. Né? Pode ser empregada com outros significados, né? Vou traduzir a frase de novo. Os empregadores precisam entender que uma grande razão que eles não conseguem ou não podem encontrar os trabalhadores que eles precisam é que, ou é, muito frequentemente, ou bastante frequentemente, eles excluem aqueles
Those é plural de that, pronome demonstrativo. Aqueles, aquelas, esses, essas. Aqueles que tiveram, aqui presente perfeito, tiveram envolvimento com o sistema de justiça criminal. Disse Sean Bushway, o autor líder, ou seja, o autor principal. Lead quer dizer principal aqui, né? Ou líder. O autor principal do estudo, né? Aqui temos o caso genitivo. Caso genitivo, gente, você vai encontrar em qualquer texto de concurso. O que é o caso genitivo? O que vem depois do apóstrofo S está relacionado com o que vem antes do apóstrofo S. Então, como que eu traduzo? O autor líder, o autor principal do estudo, né? E um pesquisador de políticas sênior em Rand, ou seja, na empresa Rand, tá? Most employees believe that most people with criminal histories will commit offenses again, but that's not the case, Bushway said. And the risk of reoffending drops dramatically as people spend more time free in the community without a new conviction. Employers need to adopt a more nuanced approach to the issue. A maior parte dos empregadores, tá vendo? Most é a maior parte, a maioria. A maior parte dos empregadores acredita que a maior parte das pessoas com histórico ou histórias criminais, ou seja, com histórico de crimes criminais, cometerão, aqui nós temos o verbo will, né? Que é o verbo modal que leva o verbo principal para o futuro. Então, cometer. Will commit, cometerá. Ou seja, cometerão, né? No caso aqui. Porque people é um plural irregular, né? Ele vem da palavra person, tá? Person, plural, people. Não vou entrar no mérito, eu já vi texto falando peoples ou persons, tá? Você encontra, mas via de regra, person é singular e people é plural, tá? A maior parte das pessoas com histórico criminal cometerão crimes ou ofensas novamente, né? Offense. Criminal offense quer dizer crime ou ofensa, novamente, né? Again. Mas isso não é o caso. Bushway disse, né? Said é o passado do verbo say, que é o verbo dizer, né? E o risco de, aqui nós temos, reoffending. Offend é o crime propriamente dito, a ofensa. E o que é reoffend? Cometer a ofensa novamente, né? Re aqui quer dizer novamente. Então, o risco de reincidência, digamos assim, né? De reofensa, cai, drops, cai. Drop é cair, tá? Jogar no chão, drop. Cai dramaticamente enquanto as pessoas, né, ou quando as pessoas gastam, spend é o verbo gastar ou passar, né? Gastam ou passam mais tempo livre. Spend time quer dizer passar tempo, gastar tempo, tá? Gastam mais tempo livre na comunidade, seja vivendo, né, com as pessoas, sem, without aqui é sem, né, no sentido de não ter, né, sem uma nova condenação. Os empregadores precisam adotar uma abordagem, aí eu vou ter que ver a tradução disso aqui, more nuanced. Acho que quer dizer, vamos ver aqui o que quer dizer, mais contextualizada talvez, né? Imagino que seja isso. Tá.
Tá, mas vou pegar aqui uma tradução. Vou pegar a tradução, de repente tem uma palavra. Aí você me pergunta, nossa, Thales, você pensa, mais matizado. Gente, eu nunca vi essa palavra na minha vida. Eu acho que é mais contextualizado, né? Caso a caso, é como se fosse isso. Você vê caso a caso. Uma abordagem mais contextualizada, né? Ao assunto, né? To the issue, a questão ou ao assunto. One complication is that the severity of the crime is not taken into consideration if businesses draw the line at any criminal record. Applicants arrested for a minor offense, such as possession of marijuana, get lumped in with applicants with more serious convictions, like a series of assaults. Uma complicação é que a severidade ou a gravidade do crime não é levada em consideração, né? To take into consideration é levar em consideração. Take into consideration. No caso aqui eu estou usando o particípio, né? Que é levado em consideração. Ó, você tem o verbo take. Take. Took, taken. Verbo irregular, tá? E taken é o particípio. Se os negócios traçarem uma linha, draw the line quer dizer estabelecer o limite. Quando você fala assim, I will draw the line. Pensa numa situação que a pessoa colocou uma linha no chão e falou, você não pode ultrapassar essa linha. Né? Colocar uma linha, desenhar uma linha ao pé da letra, né? Nos históricos, em qualquer histórico criminal ou registro criminal, applicants quer dizer as pessoas aplicadas, ou seja, as pessoas que entraram no sistema, né? Presas por uma ofensa de pequena gravidade, ou seja, pouca gravidade. Minor é de pouca importância. Tais como ter marihuana, eu acho que é maconha, gente. Gente, me deu um branco aqui. Maconha, isso mesmo. Tais como ter, né, ou estar em posse de maconha. Get lumped in, aqui nós temos uma expressão. É como se fosse assim, são jogadas junto com aquelas pessoas, né, com crimes mais sérios. With more serious crimes. Convictions, com crimes mais sérios, como uma série de invasões, né? Assault, de um modo geral, eu tenho que ver o que significa. Sempre vejo essa palavra, mas eu não tenho um significado na minha cabeça. Assault é um ato violento, né? Aqui, ó. What does assault mean? Ó, um ataque violento, repentino, tá? Eu ia falar o get lumped with, né? Get lumped with. Aqui, tá vendo? É a mesma coisa que eu traduzi, gente. Tá vendo que você não precisa saber exatamente o termo? O que é lump with? Significa colocar alguém ou alguma coisa no mesmo grupo ou categoria que outra pessoa ou coisa. Tá vendo? Então, você tá pegando pessoas. Olha só o sentido da frase. Esse parágrafo aqui, tá? Você tá pegando pessoas que foram presas por uma ofensa de pouca gravidade ou pouca importância, tal como
posse de maconha serem colocadas no mesmo grupo das pessoas com condenações mais graves, tais como série de atos, ações violentas. Viu? Bom, gente, eu já tô cansadinho. Eu vou deixar o link aqui. O texto é um pouquinho maior que isso, mas a gente já viu bastante coisa, né? Eu vou deixar o link da matéria, caso você queira lê-la por inteiro, tá? E é isso, gente. A gente vai continuar fazendo esse tipo de abordagem, tanto fazendo questões de concurso, quanto traduzindo textos, que você percebe que existem certos padrões, palavras mais comuns, né? E é um texto, gente, sem adaptação, ou seja, é um texto que é divulgado para quem é um native speaker, para quem nasceu lá nos Estados Unidos, ou quem cujo idioma materno seja, né, inglês. Então isso é muito bom, eu gosto de fazer isso. Sempre fiz isso, na verdade, mas eu nunca fiz não tinha o hábito de fazer leitura comentada em vídeo envolvendo vocês juntos. E eu acho isso importante, que ajuda vocês a entenderem, ajuda a entender melhor essa dinâmica de texto, de vocabulário. É assim que você vai aumentar o seu vocabulário, tá? É assim. Porque tem muita palavra que você encontra em texto que você não vai ver em cursinho de inglês nenhum. Então, é o dia a dia mesmo, tá? Então é isso, gente. Bye, bye. See you next time. Até a próxima.